Você está dirigindo sozinho. É tarde da noite. A estrada BR-16 se estende diante de você como uma serpente negra, infinita. De repente, algo muda. O GPS para de funcionar. O rádio só emite estática. E quando você olha pela janela, percebe que as placas na beira da estrada não fazem mais sentido. Então você não reconhece mais o caminho. Então, no meio da escuridão, você vê uma placa que nunca deveria existir. Bem-vindo a Sete Além. Você acabou de cruzar para uma dimensão da qual talvez nunca mais consiga sair. Esta é a lenda urbana mais aterrorizante do Brasil. Uma história que começou com um simples trajeto de ônibus em São Paulo e se transformou em um fenômeno que assombra milhares de brasileiros até hoje. Mas o mais perturbador não são as histórias em si. O mais perturbador é que elas continuam acontecendo. 3-10-994. São Paulo. Um jovem publicitário chamado Luciano Melisse estava exausto após mais um dia de aulas na universidade. Distraído, ele entrou em um ônibus no terminal, apenas querendo chegar em casa. O veículo estava quase vazio. Apenas algumas pessoas sentadas em silêncio, olhando para frente com expressões vazias. Luciano sentou-se próximo à janela. E foi então que Prina Mulher ao seu lado se virou lentamente e perguntou, com uma voz desprovida de qualquer emoção: "Esse ônibus vai para Sete Além? Você sabe disso? Não sabe?" Luciano ficou paralisado. Ele nunca tinha ouvido essa palavra antes. Sete Além. O que significava? Para onde aquele ônibus estava indo? Antes que pudesse perguntar, algo dentro dele, um instinto primitivo, um alarme ancestral, gritou para que ele saísse daquele ônibus. Agora tudo depois, ele se levantou abruptamente. Correu para a porta e desceu na próxima parada. Quando olhou para trás, o ônibus continuou seu trajeto, desaparecendo em uma curva que Luciano tinha certeza não existir naquela rua. Aquela noite mudou a vida de Luciano para sempre. Nos dias seguintes, ele tentou descobrir o que era Sete Além. Perguntou para amigos, familiares, professores. Ninguém sabia. A palavra não existia em nenhum dicionário, mapa ou registro. Mas então, as mensagens começaram a chegar. 2004, 10 anos depois. Luciano Melisse, agora um publicitário estabelecido, nunca esqueceu aquela noite. E quando Orkut, a rede social que dominava o Brasil na época, surgiu, ele teve uma ideia. Ele criou uma comunidade chamada simplesmente Sete Além. A descrição era simples. Você já ouviu falar de Sete Além? Você já esteve lá? Conte sua história. O que aconteceu nos meses seguintes chocou até mesmo Luciano. Centenas. Depois milhares. Depois dezenas de milhares de pessoas começaram a enviar relatos e histórias de todo o Brasil. De pessoas que juravam ter experimentado algo inexplicável. E o mais perturbador, as histórias eram consistentes. Pessoas que nunca se conheceram, de estados diferentes, em épocas diferentes, descreviam a mesma coisa. Uma dimensão paralela. Uma versão degradada do nosso mundo. Um lugar onde tudo parece familiar, mas está terrivelmente errado. A comunidade cresceu. Os relatos se multiplicaram. E aos poucos, uma mitologia começou a se formar. Não uma mitologia inventada por uma pessoa. Uma mitologia coletiva? Como se milhares de brasileiros estivessem acessando o mesmo pesadelo. Baseado em milhares de relatos, coletados ao longo de 3 décadas, foi possível mapear as características de Sete Além.
E o que emergiu dessa pesquisa é perturbador. 7 além não é um lugar físico. Não aparece em nenhum mapa. Não tem coordenadas GPS. Você não pode simplesmente pegar um carro e dirigir até lá. 7 além é uma dimensão paralela. Uma realidade alternativa que existe ao lado da nossa. Agora imagine o mundo que você conhece. Sua cidade, suas ruas, sua casa. Agora imagine que existe uma cópia dessa realidade, mas uma cópia defeituosa. Uma versão onde tudo deu errado. Onde as cores são desbotadas. Onde a luz do sol nunca é forte o suficiente. Onde os prédios parecem estar lentamente desmoronando. Onde o silêncio é tão profundo que você consegue ouvir seu próprio coração batendo. 3 as características principais. De acordo com os relatos, 7 além possui características recorrentes, que aparecem em praticamente todas as histórias. Primeiro, a degradação visual. Tudo em 7 além parece velho. Decadente. Como se a entropia tivesse acelerado. Prédios que no nosso mundo estão novos, lá estão cobertos de rachaduras. Os carros que aqui funcionam, lá estão enferrujados. O asfalto está quebrado. As janelas estão sujas. É como se 7 além fosse uma fotografia do nosso mundo, deixada para apodrecer. Segundo, a iluminação precária porque o sol nunca brilha forte em 7 além. Mesmo durante o dia, a luz é fraca, amarelada, doentia, como um eterno crepúsculo. E quando a noite chega, é uma escuridão absoluta. As lâmpadas dos postes piscam. Algumas funcionam. A maioria não. Terceiro, os habitantes. Este é talvez o aspecto mais aterrorizante. Mas em 7 além, existem pessoas. Ou melhor, coisas que parecem pessoas. Elas têm pele pálida, quase acinzentada. Olhos escuros, profundos, sem brilho, e movem-se lentamente, como se estivessem cansadas de existir. E quando falam, suas vozes são monótonas, desprovidas de emoção. Alguns relatos descrevem esses seres como cópias defeituosas de pessoas reais. Outros acreditam que são almas perdidas, presas naquela dimensão por toda a eternidade. O consenso é um só. Você não quer chamar a atenção deles. Quarto, a tecnologia falha. Celulares não funcionam em sítio além. O sinal desaparece. O GPS enlouquece, mostrando localizações impossíveis. Os relógios param. As baterias drenam instantaneamente. É como se a própria tecnologia se recusasse a existir naquele lugar. Quarto, quinto, o tempo é diferente. Muitos relatos mencionam distorções temporais. Pessoas que passaram o que pareciam ser horas em sítio além, descobriram, ao retornar, que apenas minutos haviam se passado no nosso mundo. Outros relatam o oposto. Minutos lá equivalem a dias aqui. O tempo em 7 além não segue as mesmas regras. Ao longo dos anos, milhares de relatos foram coletados. Entre eles, alguns se destacam pela riqueza de detalhes e pelo terror absoluto que provocam. Estes são alguns dos mais perturbadores. Relato 1. A criança que passou dias em 7 além. Uma criança de aproximadamente 8 anos relatou ter passado entre 03 ou 04 dias em 7 além. Ela não lembra exatamente como chegou lá. Apenas que estava brincando em um parquinho e, de repente, tudo ficou diferente. Era sempre noite, a criança contou. O sol nunca nascia. E tinha outras crianças lá, mas elas eram estranhas. Pareciam ser de um tempo diferente.
Usavam roupas antigas e não falavam muito. A criança disse que tentou conversar com essas outras crianças, mas elas apenas a olhavam com olhos vazios e balançavam a cabeça negativamente. Quando finalmente conseguiu voltar, ela não sabe como, descobriu que havia passado apenas algumas horas no nosso mundo. Com seus pais nunca entenderam por que ela estava tão assustada. Relato 2. O shopping de Porto Alegre. Um homem em Porto Alegre entrou no banheiro de um shopping sem ter movimentado. Quando saiu, algumas coisas estavam diferentes. O shopping ainda estava lá, as mesmas lojas, o mesmo layout, mas vazio. Não havia uma única pessoa. As luzes piscavam irregularmente. A música ambiente que antes tocava hits pop agora era apenas um zumbido baixo, quase inaudível. E os manequins nas vitrines pareciam ter se movido. Eu juro que um deles virou a cabeça para me olhar. O homem relatou. Não foi minha imaginação. Eu vi. Ele correu de volta ao banheiro, fechou os olhos, contou até 7, e quando abriu a porta novamente, o shopping estava normal, cheio de pessoas, como se nada tivesse acontecido. Mas ele nunca mais voltou àquele banheiro. Relato 3. A Casa dos Manequins. Este é um dos relatos mais horripilantes já coletados Sobre Sete Além. Uma pessoa relatou ter entrado em uma casa em Sete Além, atraída por uma luz que parecia acolhedor, em meio à escuridão absoluta. Lá dentro, encontrou uma família aparentemente normal. Depois eles ofereceram uma bebida. A pessoa aceitou. Foi o maior erro da minha vida. Ela contou. Após beber, ela sentiu seu corpo paralisar lentamente. Ele não conseguia mais se mover. Mas podia ver. Podia ouvir. Podia sentir. Então, os habitantes da casa revelaram sua verdadeira natureza. Eles não eram pessoas. Eram manequins. Manequins que se moviam. E precisavam de partes. Eles pegavam pedaços de pessoas para completar seus corpos, a testemunha relatou. Um braço aqui. Uma perna ali. E as pessoas continuavam vivas. Presas. Conscientes. A pessoa só conseguiu escapar porque não bebeu toda a bebida, cuspiu parte. Quando ninguém estava olhando, ela nunca mais foi a mesma. Relato 4. O ônibus que nunca chegou. Uma mulher em Curitiba esperava o ônibus para casa, após o trabalho. O ponto estava deserto. A noite estava estranhamente silenciosa. Depois o ônibus chegou. Ela entrou. Estava vazio, exceto pelo motorista, um homem de pele pálida que não disse uma palavra. O trajeto começou normal. As mesmas ruas. Os mesmos prédios. Mas aos poucos, algo mudou. As ruas ficaram mais escuras. Os prédios mais degradados. E quando ela olhou pela janela, percebeu que não reconhecia mais nada. Eu perguntei para o motorista onde estávamos. Ela contou. Ele se virou lentamente e disse apenas uma palavra. Sete Além. Ela gritou. Implorou para descer. Mas o ônibus continuou andando. E andando por horas. Quando finalmente parou, ela desceu correndo e se viu em uma rua que parecia uma versão pesadelo de sua própria vizinhança. As casas estavam lá, mais abandonadas, cobertas de lixo, com janelas quebradas que pareciam olhos vazios. Encarando, ela correu. Não sabe por quanto tempo. Até que, de repente, acordou em Miribanco de Praça, no centro de Curitiba. Eram 3 da manhã.
Ela havia saído do trabalho às 6 da tarde. 9 horas haviam se passado e ela não lembrava de quase nada. Se Sítio Além é uma dimensão paralela, como as pessoas chegam lá então? Esta é uma das perguntas mais frequentes e mais perturbadoras. De acordo com a análise de milhares de relatos, existem vários portais que podem levar a Sete Além. Alguns intencionais, a maioria acidental. Método: um transporte público. O método mais comum de entrada em Sete Além é através de ônibus, metrôs ou trens. O padrão é sempre o mesmo. A pessoa entra em um veículo que parece normal, mas em algum momento do trajeto, algo muda. O destino se torna incerto. Os passageiros parecem diferentes. E quando o veículo para, a pessoa se encontra em um lugar que não deveria existir. A regra de sobrevivência mais repetida: se alguém perguntar se você está indo para Sete Além, desça imediatamente. Método 2. Espelhos. Espelhos são considerados portais perigosos para Sete Além. Alguns relatos mencionam pessoas que, ao olhar fixamente para um espelho por tempo prolongado, especialmente à noite, ou quando exaustas, viram seu reflexo se mover de forma independente. Em alguns casos, o reflexo se puxou para dentro. A regra: nunca olhe fixamente para um espelho à meia-noite. Nunca. Método 3. Elevadores. Elevadores, especialmente em prédios antigos ou abandonados, são outro portal comum. O padrão: a pessoa entra, aperta o botão do andar desejado, mas o elevador vai para outro lugar. Um subsolo que não deveria existir. Um andar a mais do que o prédio tem. E quando as portas abrem, é Sete Além. Método 4 sonhos. Alguns relatos sugerem que é possível acessar Sítio Além através de sonhos lúcidos ou projeção astral. Essas experiências são descritas como particularmente perigosas porque a pessoa pode não conseguir acordar, ficando presa na dimensão paralela enquanto seu corpo físico permanece em coma. No mundo real. Método 5. O ritual da alma. Este é o único método intencional documentado. Envolve uma boneca chamada Alminha, papel, caneta e vela. O ritual, supostamente, consiste em escrever a uma Sete Além 3 vezes, seguido de um pecado pessoal. Ao ler em voz alta, a casa se transformaria em uma versão de Sítio Além. A boneca Alminha supostamente guiaria a pessoa por essa dimensão. Então este ritual é extremamente desencorajado. Aqueles que tentaram, nem todos voltaram para contar. Se entrar em sétima, é perigoso. Sair é quase impossível. A taxa de retorno mencionada nos relatos é baixa. Mas existem algumas regras que sobreviventes compartilharam. Regra 1. Não confie em ninguém. Os habitantes de Sete Além podem parecer dispostos a ajudar. Eles podem oferecer comida, abrigo, direções. Não aceite. Tudo em Sete Além é uma armadilha. Regra 2. Não consuma nada. Não coma. Não beba. Nada. A comida e bebida de Sete Além irão prendê-lo lá para sempre. Como no mito grego de Perséfone. Regra 3. Procure o portal. O portal de saída geralmente está próximo ao portal de entrada. Se você entrou por um ônibus, procure um ônibus. Se entrou por um espelho, encontre um espelho. Refaça seus passos ao contrário. Regra 4. O número 7. O número 7 é crucial em 7 horas. 7 interações. 7 tentativas. Se você ultrapassa o número 7 em qualquer ação, está preso para sempre. Regra 5. Não sinta medo. Os habitantes de Sete Além supostamente se alimentam do medo.
Quanto mais medo você sente, mais eles são atraídos para você. Mantenha a calma. Concentre-se em escapar. O que é Cetalém, afinal? Ao longo dos anos, várias teorias foram propostas. Teoria um universo paralelo científico? Alguns acreditam que Cetalém é evidência de universos paralelos. Uma teoria que a física quântica considera possível. Nessa interpretação, Cetalém seria um universo onde a humanidade deu errado. Onde guerras, desastres e más decisões criaram um mundo decadente e moribundo. Teoria 2. O umbral espírito. Na doutrina espírita, existe uma dimensão chamada umbral, um lugar de baixa vibração onde espíritos perdidos e perturbados permanecem presos. Muitos brasileiros acreditam que Cetalém é uma manifestação moderna dessa crença antiga. Teoria 3. Creepypasta coletiva. Os céticos argumentam que Cthulhu é simplesmente um creepypasta, uma lenda urbana criada e expandida pela internet. Nessa visão, Luciano Melice não descobriu Cetalém. Ele criou uma história que ressoou tão profundamente com medos coletivos, que outros começaram a lembrar de experiências semelhantes. Teoria 4. O inconsciente coletivo. O Carl Jung propôs a existência de um inconsciente coletivo, uma camada da mente humana, compartilhada por toda a espécie. Nessa teoria, Cetalém seria uma manifestação desse inconsciente. Um pesadelo coletivo. Uma forma que nossos medos mais profundos assumem quando tentam se comunicar conosco. 30 anos após aquele primeiro ônibus em São Paulo, Cetalém continua vivo. Luciano Melice tornou-se o curador oficial dessa mitologia brasileira. Ele mantém um site, redes sociais, uma revista digital e até escreveu um livro sobre Cetalém. Mas o mais impressionante é que ele não controla a lenda. Ele apenas a documenta. Porque os relatos continuam chegando. Todos os dias, brasileiros de todas as idades e regiões enviam histórias. Há experiências que não conseguem explicar. Encontros que os marcaram para sempre. Visitas a um lugar que não deveria existir. Canais como Daniel Pires, LendaCast, Inteligência Luda dedicam episódios inteiros a Cetalém. O tema aparece em podcasts, videoséries e tudo mais. E cada vez que é discutido, mais pessoas relatam. Eu também passei por isso. Então sei que além é real. A resposta científica é: não há evidências. Mas a resposta que milhares de brasileiros dariam é diferente. Para eles, Cetalém é muito real. Tão real quanto a memória de uma rua que se tornou estranha, de um ônibus que foi para o destino errado, de um reflexo que se moveu quando não deveria. Então, o que você deve fazer se algum dia encontrar um ônibus que parece ir para o lugar errado? Se as ruas começarem a aparecer diferentes, se alguém perguntar se você está indo para Cetalém, a resposta é simples: desça imediatamente. Não olhe para trás. Não faça perguntas. Não tente entender. Apenas vá embora. Porque esse challenge está esperando. E uma vez que você entra, você nunca sabe se realmente saiu. Se este vídeo te deixou perturbado, bom, era para deixar. E se você quer mais histórias como essa, lendas urbanas brasileiras, mistérios sem explicação, fenômenos que desafiam a lógica, inscreva-se no canal Abismo no Ar. Estamos apenas começando a explorar o abismo. Até o próximo vídeo.